Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de um mentor, consultor empresarial, Cleiton Milanês, com quem a gente vai conversar agora. Cleiton, você tem um portfólio de uma série de especialidades que você acumulou ao longo desses anos de trabalho, que inclui especialização em vendas, né? Master em coaching, consultor, palestrante, diretor corporativo aqui do nosso querido Marzen, que é uma iniciativa que eu valorizo muito aqui em Vila Velha, com um reduto de um tipo de abordagem de conhecimento filosófico muito importante. Eu acho bacana a perseverança daquele pessoal que está ali ativo e atuando já há alguns anos, oferecendo essa opção de aprendizagem para as pessoas que moram aqui em Vila Velha. Mas eu quero conversar com você sobre essas generalidades. Você tem também uma graduação em PNL, Programação Neurolinguística. Na verdade, são tudo ferramentas que atendem ao propósito de desenvolvimento pessoal, né? Perfeito. Mas vamos falar de vendas. Eu quero falar de vendas porque é o seguinte, vendas é uma coisa interessante. A impressão que a gente tem é que o cara não consegue ser muita coisa na vida ou nada na vida e vai ser vendedor. Então isso de uma certa maneira, desqualifica muito vendas, até que se percebe que um bom vendedor sempre é próspero, sempre tem dinheiro, sempre está bem. Eu acho que as coisas se situam nesses dois extremos aí, né? Perfeito. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer esse convite. Me senti extremamente honrado de estar aqui com você. Eu que agradeço. Você vem cá gerar conteúdo de qualidade para nós. Muito obrigado mesmo. Tem uma frase de alguém que eu gosto muito que diz o seguinte: me mostre um vendedor que estude tanto quanto um médico, que eu te mostro um vendedor que ganha até mais do que um médico. E é o que você acabou de falar. Infelizmente, ainda há uma crença generalista de que a profissão de vendedor é uma profissão para quem não deu certo na vida, mas há vários fatores que eu poderia estar aqui no decorrer da nossa conversa pontuando para vocês, que comprovam que não há mais espaço para amadorismo quando se fala em vendas. Realmente hoje a pessoa precisa se tornar um especialista. Primeiro, o cliente mudou. Com a vinda da internet, com o aceleramento do uso das ferramentas através da pandemia, hoje a maioria dos clientes sabem mais do que o próprio vendedor. Então, um vendedor que antigamente ele se valia da ignorância do seu possível cliente, usava a ludibriação, o engano, o engodo, hoje ele não consegue mais fazer isso. Ou ele estuda, ou ele realmente aprende não só sobre o seu serviço, seus produtos, mas também como funciona a mente do seu cliente, como que funciona o comportamento das pessoas, para que ele possa se antecipar, ou ele está fadado ao fracasso. Então, como você falou aqui agora há pouco, são dois extremos, né? Existe aquele vendedor que, se ele tentar se aventurar, eu estou tentando, batendo cabeça aqui, não estou dando certo na vida, eu vou arrumar um bico de vendedor aí. Esse daí não tem muito êxito, não. Ele vai perceber que a venda está cada dia mais desafiadora e provavelmente ele vai sucumbir, vai acabar desistindo e vai buscar uma profissão que tenha CLT para ele se sentir mais confortável, o que não tem nada de errado com isso, tá? Mas aquele que realmente fala, não, eu quero me tornar um especialista, eu vou fazer disso aqui a minha carreira, a minha profissão, esse tem potencial de ganhar muito bem. Eu gosto de brincar também com a seguinte questão: o vendedor, ele pode vender uma agulha, como ele pode vender um avião. Você pega, por exemplo, o Neymar. Neymar é bom? Não, Neymar é excelente. Mas do meu ponto de vista, o Neymar pai é tão bom quanto o filho, porque ele vendeu o filho. Então, nós temos hoje no Brasil inúmeros Neymares por aí, pessoas com inúmeros talentos na ponta do pé aí do futebol, mas se não tiver alguém que o venda tão bem quanto o pai do Neymar Júnior o vendeu... Um gestor de carreira, né? Ele é um excelente gestor de carreira.
Então tá aí algum dos pontos aqui que só para destacar um pouco da importância desse conhecimento sobre vendas, né? Agora, uma questão do vendedor, vamos falar, vendedor, aquele cara que tem o seu ofício como arte e exerce com tesão, com vontade, com alegria. Vender para ele é muito mais do que ganhar dinheiro, é uma realização. Essa pessoa, ela cria, na verdade, eu acho, uma relação com aquela pessoa que naquele momento é circunstancialmente um comprador, né? Ele cria uma relação, eu acho que ele entende que, inclusive, se possível, vai vender mais. Aquele cliente dele vai gerar valor de longo prazo para ele. Perfeito. Hoje, já é sabido que vender uma vez e vender sempre é muito mais inteligente do que você vender para um e descartar essa pessoa tentando buscar novos clientes. E o vendedor que já percebeu isso, como você acabou de falar, ele já não olha mais para o cliente como uma fonte de renda. Não, ele olha para o cliente como um parceiro de vida. O vendedor inteligente, ele olha para o cliente e fala, não, ali está aquela pessoa que vai se tornar minha parceira de vida. Por quê? Porque toda vez que ela precisar daquilo que eu tenho para vender, ela vai buscar a mim, ela vai procurar a mim. Mas para isso, tem que nutrir um relacionamento. A relação aí ganha outro patamar. É outro nível. Patamar, né? Um comprometimento. Hoje, por exemplo, quando a maioria das pessoas, quando ela entra na loja e ela é abordada por um vendedor que ela sente, ela fareja a vontade de vender imediatamente, a pressa pelo fechamento de venda, a maior parte das pessoas já caem fora, já procuram outra loja, procuram outro vendedor, porque as pessoas estão buscando exatamente isso. Alguém comprometido em resolver o problema dela. Não, eu quero que resolva o meu problema. Olha exatamente, só, ele não vai comprar um produto, né? Ele não vai comprar um produto, vai comprar uma solução. Uma solução. E se ela encontra isso no profissional de vendas, a maioria das pessoas estão dispostas até a pagar mais caro por isso. Eu conheço inúmeras pessoas que decidiram fechar uma compra sabendo que encontraria mais barato em outro lugar, justamente por causa do vendedor, por causa da postura do vendedor. Então, o relacionamento hoje é a moeda do século, quando se fala em vendas. E o relacionamento leva ao atendimento, né? Deságua no atendimento. O atendimento eu acho que o elo decisivo da transação. Né? Quando o atendimento é bom, mas bom mesmo, o serviço ainda pode ser ruim que passa. Exatamente, né? Exatamente. Você pega aí inúmeras empresas grandes, que são gigantescas, que se você for lá no Reclame Aqui, você vai encontrar lá milhões de reclamações, mas que ainda assim elas estão ocupando topos, né? Não vou citar nomes aqui naturalmente, porque nós não estamos ganhando para isso, mas por que isso acontece? É o que você acabou de falar aqui agora. A falha humana acontece na hora de entregar o produto, o serviço, porém, se o atendimento é de excelência, está tudo bem, está tudo perdoado. É assim que o cliente ele enxerga a relação dele com o fornecedor, com o vendedor. E o vendedor inteligente, eu gosto de usar esse termo, sem querer ser repetitivo, vendedor inteligente, por quê? Porque todos partem do pressuposto que todo ser humano é inteligente. E, na verdade, o é. Mas usar essa inteligência é que divide o vendedor que vai ter êxito, sucesso, daquele vendedor que vai ter uma vida mediana, digamos assim, né? E para ser um vendedor bem-sucedido, de sucesso, um vendedor inteligente, ele tem que ter essa percepção. Olha, quanto mais eu durante o meu atendimento, eu procuro entender a necessidade do meu cliente, eu procuro saber qual que é o nome dele, qual que é o gosto dele, o que ele gosta de fazer no dia a dia, qual que é o hobby dele, se possível, qual que é o time que ele gosta, qual que é a opinião política dele. Eu não preciso entrar nos detalhes, eu não preciso debater com ele esses assuntos. Mas quanto mais eu souber dele, e da próxima vez que ele voltar, eu citar esses detalhes, mais ele vai olhar para mim e vai pensar, poxa, esse cara é diferenciado. Eu sou importante para ele em algum nível, de certa forma. E isso cria vínculo. Criou vínculo, meu amigo. Aí já era. É muito difícil essa pessoa se desvincular. Se usar umas ferramentinhas, então, de rapport, espelhamento, ancoragem,
aí vai longe. Aí vai longe. São ferramentas que eu ensino dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas mentorias, mas bem antes de entregar as ferramentas de PNL, não, primeiro você ensina o conceito, né? O Sim, conceito, o exato. contexto, para depois entregar o operacional. Pô, exatamente, isso é operacional. Perfeito. Mas o básico, que é o riso, o sorriso. Tem que estar apaixonado pelo que faz. Tem um profissional que ele disse o seguinte, não procure fazer o que ama, procure amar o que você faz. E eu gosto dessa frase porque se eu for fazer o que eu amo, eu vou fumar charuto e tomar uísque o dia inteiro. Só que isso não vai dar dinheiro e ainda pode me matar mais rápido, né? Eu acredito nisso também. Não, eu acredito nisso também. Já que tem que fazer, faz com tesão, boa vontade. Isso. Né? E é perceptível isso, né? Isso é perceptível. Sem dúvida. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Eustáquio. O vendedor que às vezes não tem nem muita técnica, mas ele tem muita paixão, ele tem muita vontade de fazer o que ele faz, ele pode se tornar uma máquina de vendas muito mais poderosa do que o outro que tem muita técnica, mas tem uma paixão mediana, digamos assim. É meio burocrático, digamos assim. Exato. Que está sendo tecnicamente correto e não passa esse sentimento. Sim, eu passei mais de uma década prestando serviço para uma rede francesa aqui no Brasil, de hipermercados, muito conhecida, né? E é uma multinacional essa empresa. E uma das coisas que mais me chamavam a atenção era justamente isso. Eu via isso em todos os estados do Brasil, no piso de loja, tanto vendedores que eram muito municiados de ferramentas, de técnicas, como alguns que eram até semi-analfabetos no sentido de não saber nem falar direito os recursos que o aparelho televisor tinha. Mas a vontade, o empenho, o relacionamento com o cliente era algo tão intenso, tão real, que ele era o campeão de vendas da loja. Ô Cleiton, você faz treinamento então de venda? Sim. Normalmente qual é a carga que você deixa, você pega uma equipe assim e acha que ela está razoavelmente qualificada para performar melhor? Olha, hoje quando eu vou dar um treinamento para uma empresa, é um mínimo de 15 horas de treinamento. Mínimo. Estudo. Que jornada de 4, 5 horas? Isso. Normalmente 3 dias com 5 horas em cada dia, para dar uma introdução no assunto. Porque eu não trabalho simplesmente a técnica de vendas, eu trabalho o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Porque às vezes você vai lá, há muitos treinadores, respeito o trabalho de todos, que chegam lá só para entregar técnica, e eu, no decorrer de algumas décadas de trabalho, eu percebi o seguinte, não é só a técnica que faz diferença. A vontade do colaborador de aplicar o que ele sabe é que vai fazer a diferença. Então, às vezes, uma empresa está investindo lá num profissional que vai dar esse treinamento, que vai municiar ele de conteúdo, mas e esse cara, ele quer usar esse conteúdo? Então, eu trabalho tudo isso dentro de um treinamento empresarial, justamente para garantir que ou o colaborador realmente use aquilo que ele está pegando, ou fique claro dentro do processo que aquele colaborador ele não quer fazer parte da empresa. E isso ajuda tanto o colaborador quanto a própria empresa a entender o que está acontecendo. A presença hoje é do especialista em venda e desenvolvimento pessoal, Cleiton Milanês. A gente volta já. Voltamos com a presença do especialista em vendas e especialista em desenvolvimento pessoal, Cleiton Milanês. Cleiton, você para poder ostentar esse título de especialista em desenvolvimento pessoal, você tem que reunir algumas competências, né, que você veio reunindo, o coaching, PNL, né, são tudo ferramentas interessantíssimas, mas você atua também aqui junto com o Marzen, a gente fez referência ao Marzen no começo do nosso bloco anterior. O Marzen é um centro holístico, um centro de disseminação de culturas que às vezes pode ser considerado até alternativas. Como é que é esse trabalho? Você incorpora aspectos de saúde no desenvolvimento pessoal da pessoa? Exatamente. Ah, é?
O Mazen, por ser um centro de qualidade de vida, como você acabou de citar aí, que trabalha com saúde alternativa, com medicina alternativa, quando eu estive em contato com o Mazen, primeiramente foi para dar uma consultoria para eles e treinamento para o seu pessoal. À medida que nós fomos estreitando o relacionamento, foi aí que percebemos que havia uma grande necessidade por parte de muitos empresários que usam o espaço Mazen para os seus cuidados pessoais, levarem parte daquilo que eles tinham lá também para dentro das suas empresas. Tá? Só que também não adiantava trabalhar somente a questão da saúde mental, a saúde física, preventiva do colaborador. O empresário também precisa que esse colaborador performe melhor. Então, daí nasceu essa aliança entre o Mazen e eu e o Mazen, onde nós levamos uma proposta um pouco mais abrangente. Dentro de um treinamento hoje, por exemplo, que antes eu entregava só ferramentas e recursos para o desenvolvimento pessoal, hoje nós já temos condições de incorporar, por exemplo, meditação. Temos profissionais específicos para isso dentro do trabalho, além do desenvolvimento pessoal do indivíduo. Nós temos também a aromaterapia, que já é algo que até o próprio SUS hoje está usando, porque é comprovada a eficácia, tá? Yoga, entre outras terapias alternativas, né? E dentro do próprio treinamento, por exemplo, hoje antes de começar o treinamento, eu trago, junto com a minha turma, minutos de uma respiração ativa, de uma respiração consciente, porque, curiosamente, nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos é respirar. E depois desaprendemos, né? Passamos o resto da vida respirando pelo tórax. É isso aí. E desaprendemos completamente. E aí você percebe que o ser humano desaprendeu a tal ponto que quando você convida as pessoas para fazer uma respiração consciente, é um sacrifício para a pessoa, na primeira vez, fazer aquilo que elas até estranham, mas depois que elas extremamente prazeroso. Pegou sentiu o benefício daquilo, já era. Sem ser chulo, só um orgasmo é melhor que a respiração. Não, sério. Quando você aprende a respirar, essa respiração aí, que você respira puxando, enchendo o pulmão de baixo para cima, né? Exatamente. E sente assim, a plenitude de estar vivo, né? Vivendo aquele momento, calando a mente inquieta. Só um orgasmo. E é interessante porque, assim, intuitivamente, de forma empírica, as pessoas, o consciente coletivo sabe que a respiração é importante. A prova disso é que quando alguém está irritado, fora de si, a primeira coisa que alguém ao lado fala é: respira, calma, respira. É interessante que... a sabedoria popular percebe, mas não sistematiza. Exatamente, é isso aí. Então hoje, ainda voltando à questão, o trabalho que nós fazemos hoje junto ao Mazen, ele é fantástico porque ele acaba completando saúde e produtividade. Porque antes as empresas pensavam de forma ambígua, ou era uma coisa ou era outra. Se vai contratar alguém para falar de saúde, é saúde. Se vai falar de produtividade, é produtividade. E hoje nós temos uma proposta que pode ser um pouco mais abrangente. Você além de PNL, de coaching, você trabalha com elementos também da constelação familiar? Eu não sou formado na constelação familiar, eu tenho neurociência, mas eu uso elementos, sim, que a constelação familiar usa, que é a psicogeografia. Então, por exemplo, hoje quando eu vou dar uma mentoria, principalmente nas mentorias, onde o primeiro contato que eu tenho com a pessoa, eu gosto de usar a psicogeografia para entender como que está a relação dessa pessoa com seus mais próximos, né? Seus pais, seus irmãos, seu cônjuge, filhos. E na psicogeografia... Seu ecossistema afetivo, né? Positivo, é isso aí. E é interessante porque, assim, digamos assim, rapidamente, aqui está o indivíduo. O seu ecossistema familiar, por onde ele caminha, por onde ele vai, esse ecossistema vai o acompanhar. E de acordo com a configuração disso, o seu campo vibratório, o seu campo de energia, pode auxiliar que as coisas venham com facilidade para a vida dele, que as coisas aconteçam, como pode também afastar
os acontecimentos. Então, às vezes, você tem pessoas altamente qualificadas, pessoas com muitas graduações, pessoas que têm um currículo, um portfólio invejável, mas tudo que ela faz não dá certo. E às vezes, na primeira sessão que eu faço com essa pessoa, que eu identifico na psicogeografia dessa pessoa como que tá, se está certo, se está errado, e nós readequamos aquilo, é impressionante. Com menos de uma semana eu começo a receber feedback. Cleiton, algumas coisas começaram a acontecer de forma parecendo mágica. E eu explico para a pessoa, não tem mágica. É porque foi corrigido um ecossistema na psicogeografia da pessoa e isso acaba trabalhando a postura dela, trabalhando a visão dela sobre o mundo, a forma de enxergar e de pensar o todo, as pessoas. Outra coisa que eu gosto de citar também. Quando a sua psicogeografia está desalinhada, você está contra a natureza, digamos assim. E toda vez que você tenta fazer qualquer tipo de coisa, exercer qualquer ação e alguma coisa na sua vida está contra a natureza, é a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Você vai nadar e vai morrer na praia. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando para você aqui agora provavelmente estejam se identificando. Fala, poxa, realmente a minha vida é desse jeito, eu tenho tudo, eu sei tudo, mas quanto mais eu... Não acontece. Não acontece. E isso que eu uso, a psicogeografia, como você citou agora há pouco, ela é muito bem explorada e utilizada na constelação familiar. E então, é a pessoa que de repente fala, talvez eu não vou ter acesso a uma mentoria com o Cleiton, a um treinamento que ele dá, mas de repente procurar uma sessão com um constelador, uma consteladora, também pode já começar a trabalhar essas questões, com certeza. Cleiton, você está conseguindo ter facilidade o Einstein dizia que fissurar ou fender o átomo era mais fácil que quebrar um preconceito. A gente sabe disso, né? A questão cultural, na vida organizacional, a cultura organizacional, como é que ela sabota, o cara chega lá com os planejamentos estratégicos, todas as coisas, incorpora tudo que está acontecendo, fica up to date com tudo, chega lá, a coisa é sabotada, não é praticado, o planejamento estratégico vai dormir na gaveta e ser esquecido. Mesmo. Você está conseguindo transmitir essas percepções e esses valores para uma cultura corporativa? Por exemplo, você falou aí, o Mazen, negócio de trabalhar com aromaterapia. Aromaterapia, yoga, tem coisas que são validadas porque ganham pela verdade, são verdadeiras, então não adianta o ceticismo inicial querer sabotá-las. Sabota, durante certo tempo sabota. Sim. Né? Mantém aquilo segregado como se fosse coisa alternativa, coisa de... Os médicos tradicionais chamam de conhecimento mágico isso. Aí um dia vão perceber se o olfato é das 5 janelas do espírito para a matéria, é por essa janela que pode entrar alguma coisa. O aroma é uma delas, né? Né? O floral de Bach, a história do floral de Bach é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em termos da medicina. De como que Bach, né, o Edouard Bach, desenvolveu os florais. Ele já condenado com câncer implacável, né, e se recolheu para morrer e começou a ter aquela experiência. Então, são coisas que a gente, para o pensamento básico, o pensamento racional básico, ainda requer uma validação. Você tem dificuldade de quando você propõe essas alternativas mais, digamos assim, fora da caixa, de serem assimiladas pela cultura corporativa? Sim, há uma dificuldade, mas tudo depende da mente do gestor, da mente do líder. Eu vou, como diz o mineiro, eu vou comendo pelas beiradas, né? Eu primeiro faço uma análise do líder, do gestor. Se eu percebo que a empresa dá uma abertura, que o líder tem uma abertura maior para essa percepção, eu falo sobre isso, eu abordo essa temática. Se eu percebo que não há uma abertura para isso, eu respeito. Até porque a empresa não é minha e eu sou contratado para resolver um problema deles lá, então eu não vou me atrever a entrar em pontos que de repente pode se tornar uma questão divergente para aquela corporação.
Chocar sistemas de crença. Exato, positivo. Só que hoje, por exemplo, eu já consigo falar sobre espiritualidade numa sala de treinamento dentro de uma corporação sem tocar em religião. Porque quando hoje nós falamos sobre espiritualidade, já sabemos que a espiritualidade está ligada a algo maior, não necessariamente a uma religião. Existem muito mais pessoas espiritualizadas sem ter qualquer religião do que pessoas religiosas espiritualizadas. Isso você pode ter certeza. Então, as coisas mudaram bastante. Como a internet, ela de alguma forma, ela tira aquilo que estava marginalizado e coloca em evidência, então não adianta esconder. Como você acabou de falar agora há pouco, a aromaterapia mesmo, ela é fantástica, porque o comércio usa aromaterapia com maestria. Você vai num shopping, tem lojas que usam determinados cheiros, que ao você passar na frente da loja, você se sente convidado a entrar lá dentro só por conta daquele cheiro, né? Brinquedos infantil, eles incorporam determinados cheiros porque sabe que a criança vai querer interagir mais só por causa daquele cheiro. A indústria do cosmético, ela não seria o que é se não pensassem metodicamente sobre cheiro. Então, quer dizer, a aromaterapia já está embutida no nosso dia a dia. Falar sobre isso é só falar sobre algo que já existe e já está aí há muito tempo. Cleiton, eu quero agradecer muito sua presença e os conhecimentos que você generosamente compartilhou conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui com você. Presença hoje do especialista em vendas, especialista em PNL, especialista em coaching e fundamentalmente especialista em desenvolvimento pessoal, Cleiton Milanês. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.